Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o caso, bem-vindos a mais uma videoaula aqui na internet sobre C# orientação a objeto basicão. Eu sou o Kerplunk, para quem não me conhece, muito prazer. Hoje nós vamos fazer uma coisa que vai facilitar nossa vida para o futuro em muito, mas muito mesmo, que se chama Reflection. Mas não é somente o Reflection em si, nós vamos aprender como usar Reflection e o que diabo é isso de Reflection, né? Vamos abrindo o nosso projetinho de cara e vamos cair direto na nossa solução aqui da nossa lojinha. O que nós vamos fazer? Se a gente olhar direitinho, no nosso métodos cliente e no métodos contato, nós temos uma série de métodos aqui, ó. O insert, o update, o gravar, o apagar, eles são praticamente iguais de um para o outro. Vamos dar uma conferidinha aqui no método de insert do métodos cliente e do métodos contato, né? Do métodos contato nós temos então abre o banco de dados, faz a conexão, insere numa determinada tabela, prepara o comando para um SQL para uma tabela contato com os dados de contato em si, se passa os parâmetros, executa a query e ponto final, acabou. Para o métodos cliente é exatamente a mesma coisa. O métodozinho de insert, ele abre a conexão, cria o SQL para a tabela de cliente, passa os parâmetros para a tabela de cliente, executa e acabou. Ou seja, eu tenho um monte de código aqui que pode ser que ele é basicamente igual. Ele tem a diferença deles aqui o comando SQL que é usado e os parâmetros que são passados, certo? É a única diferença, que muda o comando SQL em si, porque é outra tabela, e os parâmetros, que também por ser outra tabela, são outros tipos de dados. Será que não existe uma maneira da gente padronizar isso, fazer um único local onde eu faço esse insert, ou eu faço a leitura de dados, aliás, todos os outros métodos são praticamente iguais, tanto o update, o gravar, o apagar, eles são quase todos praticamente iguais, então é uma redundância de código bastante grande. Nós não temos necessidade de ter isso quando nós temos um recurso chamado Reflection na nossa mão. Para que serve o Reflection? Nada mais é do que você fazer a classe olhar para ela mesma. Como assim olhar para ela mesma? É uma maneira de eu poder observar todas as propriedades, todos os tipos e todas as coisas que a classe tem. Eu faço a classe ver para dentro dela mesma e não para fora dela mesmo, certo? Então o que eu fiz? Eu fiz isso aqui fora de câmera porque dá um bocado de trabalho, mas eu vou disponibilizar esse código para vocês. Eu criei uma classe abstrata, nós vamos ver isso aqui mais adiante, quando nós criarmos as nossas próprias classes abstratas. Essa aqui já é a nossa primeira classe abstrata, chamada Backwork, com um tal de T aqui. O que é esse tal de T? Esse tal de T aqui, ó, é o tipo que eu for passar para essa classe. O tipo, no caso, é a classe, seja qual for a classe que eu quero ver dentro dela mesma. Onde o T é uma nova instância de backwork com aquele tipo. É meio complicado da gente entender isso aqui no começo, mas basicamente eu vou aqui na classe de cliente e coloco a herança dela dessa maneira, : backwork, ou o nome da classe que eu tiver colocado lá, e a própria classe mesmo, ok? O que acontece quando eu chego aqui? No momento que eu herdo, que isso aqui, gente, é a herança, eu faço a classe cliente herdar backwork cliente, certo? Quando eu chego nessa classe de backwork herdando de cliente, esse T aqui, ó, vai representar uma classe cliente. Em todos os lugares onde tiver esse T maiúsculo aqui, ó, é uma representação da classe cliente. Aqui dentro, a partir daqui dentro, certo? Para isso que vai servir o Reflection. Então eu criei um métodozinho básico aqui, ó, de converter uma linha de data header para uma entidade. Entidade nada mais é do que a própria classe em si, uma instância da própria classe, no caso de uma instância de cliente. Então aqui basta imaginar esse T aqui como se estivesse escrito cliente, assim, certo? Só que eu não quero que seja somente de cliente, eu quero que essa conversão de linha para entidade
sirva para qualquer classe. Eu não quero que só uma tenha essa funcionalidade. Eu quero que todas elas tenham essa funcionalidade de transformar um data header, uma linha de data header, em uma instância daquela classe que eu passei através da herança aqui e especificando o valor da classe aqui entre as boquinhas de jacaré aqui. Que isso aqui, ó, nada mais é do que herdar está sendo herdada essa classe, passando um determinado tipo para ser trabalhado aqui dentro. No momento que eu passo esse tipo, no caso aqui representado pelo T, seria um cliente ou um contato ou qualquer outra classe que eu queira, eu posso olhar para dentro dessa classe. Como assim? Por exemplo, aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Para cada propriedade do tipo T que eu passei, liste todas as propriedades dela. Aqui, gente, eu vou parar o código aqui quando a gente for rodar. Até vou deixar já o breakpoint já prontinho. O que vai acontecer aqui? Quando eu passei uma classe cliente aqui para dentro, ele vai pegar essa classe do tipo cliente e vai ver todas as propriedades dela. No caso, estas propriedades aqui, ó. Certo? O código, o nome, o tipo, a data cadastro, essas são as propriedades, o contatos também, essas são as propriedades que ele vai enxergar lá dentro desse for, certo? Ele está olhando essas propriedades ali, ou seja, é o código olhando para dentro do código, certo? Então o que eu faço? Eu vou tentar buscar o valor desta propriedade. Isso aqui é um comando do data header. Esse dr aqui, ó, é o data header que eu estou passando. Busque o valor do campo que seja o que for o campo que tiver na propriedade. Ou seja, aqui, esse proname aqui, ó, ele vai ser representado por o código, nome, tipo, é o mesmo que a gente faz aqui, ó. Aqui no todos, por exemplo, ó, é o mesmo que a gente faz aqui. Busca o valor de campo código, busca o valor de campo dados contato e blá 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 blá. Aqui no métodos de contato, mas lá no cliente a mesma coisa. Busque o valor de código, de nome, de blá 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 blá. Ele busca todos os valores, ok? Deixa eu pegar aqui no todos. Tá aqui. O todos. Isso aqui é representado agora por isso daqui, certo? Ele vai percorrer todas as propriedades. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no nosso todos aqui, eu vou simplesmente comentar isso aqui, comentado, e aqui, gente, eu vou simplesmente colocar aqui, o novo cliente é um converte linha para data header, ou seja, e passar do data header que eu estou trabalhando aqui, certo? O que deve acontecer aqui? Eu vou parar o código exatamente aqui para a gente ver. Rodando. Ok. Chegamos aqui porque nós estamos usando o método todos lá no nosso formzinho de leitura de clientes. Ok? Nesse formzinho aqui que ele chamou esse método. Quando eu cheguei aqui, eu fiz essa seleção por todos os clientes e ele criou um data header que ele está lendo esse data header. Agora, eu vou passar esse data header para esta função aqui de converter linha para entidade, certo? O que é essa conversão de linha para entidade? Depois a gente até pode colocar em português isso aqui, se vocês quiserem, mas não tem necessidade, que isso aqui vai ser usado só internamente mesmo, né? Convertendo linha para entidade. No momento que eu cheguei aqui, ó, o que eu estou herdando é uma classe cliente. Logo, o T aqui, ó, é um tipo cliente. Se eu colocar ele tipo aqui, ó, ele nem aparece, mas ele é um parâmetro de tipo, certo? Ele aqui, ó, vai ser um novo cliente. Olha lá, quando eu cliquei o T igual ao novo T, seja qual for o tipo, ele vai estabelecer um novo cliente, incluindo com todas as funcionalidades que uma instância de cliente confere, inclusive o nosso construtor de classe, que é o que nós temos aqui. Criou um novo T. Logo, o retorno desse novo método é um cliente. Mesmo não tendo nenhum tipo aqui, ó, ele está trabalhando totalmente genérico. Ele criou o cliente sem nem eu especificar. Por quê? Porque eu estou herdando ele aqui. Quando eu chamo essa classe backwork de dentro da classe cliente,
ele sabe que aqui, onde é que eu estou? Aqui. Ele sabe que esse T aqui representa um cliente, certo? Então eu cheguei nesse pequeno for aqui que vai listar as propriedades do cliente. Se eu chegar nesse momento aqui, pegar essa linha e colocar direto aqui no watch, na janela de watch, que bonitinho, não? Watch. Ele já me disse que eu tenho 7 propriedades. Quais são essas 7 propriedades? São as propriedades do cliente. Daí você vai me dizer, puxa, mas o cliente tem só 4, que é o código, o nome, o tipo e a data cadastro. Lembrem bem, lá nós temos também o isNew, isModified e uma lista de contatos. Então vamos conferir se essas propriedades estão aqui. Olha lá, ó. Nós temos o isNew, o isModified, o código do cliente, o nome do cliente, o tipo, a data cadastro e uma lista genérica de contatos, ou seja, todas as propriedades de cliente que estão aqui, agora estão podendo ser vistas aqui, ok? E o que ele vai fazer? Percorrendo todas essas propriedades e tentando ver na tabela se existe alguma coisa, algum campo com esse mesmo nome de propriedade aqui. Vamos rodar e tente ver alguma coisa. Existe algum campo com o nome isNew na tabela? Não, não existe. Então o que ele vai fazer? Ele vai cair lá no catch, na exceção, né? Como aqui eu não quero fazer nada, se o campo não existe, eu não quero que simplesmente não faça nada, ele vai simplesmente passar esse catch e vai voltar para o próximo campo. O próximo campo, a próxima propriedade, é a propriedade isModified, vai ser o mesmo caso. Essa propriedade tem algum campo lá no data header que tem o nome isModified? Não, não tem. Então ele cai lá no catch e volta para a próxima propriedade. E a próxima propriedade, qual é que é o nome dela? É código. Opa, essa aqui tem que ter um campo lá na tabela. O que ele tem que fazer? Ele tem que buscar o valor genericamente. Por que eu estou buscando o valor genericamente? Porque aqui eu não quero o tipo, eu não vou ter ainda a especificação do tipo de dados que vai vir na propriedade. Eu sei somente o nome da propriedade e que ela está dentro de um data header, certo? Portanto, eu estabeleço aquilo lá que aquele tipo é um objeto, é alguma coisa. Eu não posso dizer que ela é string, eu não posso dizer que ela é inteiro, que é data ou qualquer outra coisa. Eu vou ter que simplesmente buscar ela de forma genérica. Então ele busca. Como o object ele pode aceitar qualquer tipo de coisa, então ele trouxe o valor aqui. O valor da propriedade código nesta linha é 1. Logo, o valor ali vai ser, o objeto valor vai ter 1. O valor é null? Não, ele não é null. Aí o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, ó, e vai tentar transformar esse valor para o tipo específico da propriedade, certo? A propriedade tem o tipo int32 e o valor é 1. Ele vai ser conversível. Esta funçãozinha aqui, ó, é bem genérica. Ela está disponível até na Microsoft, lá no site do MSDN, que ele faz essa conversão genérica, né? É nada mais que uma conversão genérica de valor. Tentar converter o valor para o tipo específico para eu poder passar para a propriedade. Eu vou fazer a conversão dela aqui e ela fez a conversão do tipo específico. Agora o valor aqui já não é mais considerado um objeto, ou seja, ele é um int32 aqui. O que esse int32 tem a ver? Esse int32 é o tipo da nossa propriedade, certo? Então agora o valor aqui é um tipo int32. E o que é que eu vou fazer? Eu vou passar ele para o nosso retorno. O nosso retorno é uma instância genérica da classe cliente, certo? Então, o que eu vou fazer? O retorno, pegue o tipo dela, pegue a propriedade chamada nome, ou name, né, no caso da propriedade, e sete o valor de return para o valor que eu acabei de conferir aqui em cima. Reflection, gente, é realmente um pouquinho mais complexo de se entender. Mas uma vez pronto esses métodos aqui, a gente vai simplesmente criar uma nova classe e aplicar essa nova classe, aliás, herdar essa classe backwork aqui que a gente acabou de criar, para essa nova classe. E esses métodos vão estar todos disponíveis nessa nova classe que a gente criar. Seja qual for ela já vai estar... Bastou criar as propriedades dela e ela já vai estar gravando, lendo e fazendo tudo que tem que fazer com o banco de dados sem eu me preocupar com absolutamente nada.
Esta é a grande vantagem aqui dessas técnicas de reflection, certo? Nós vamos ver muito isso aqui ainda, porque nós vamos implementar todos os outros métodos, além de somente converter um data header, né? E com isso, o que eu estou fazendo agora então? Voltando ao código, a minha instância de cliente, eu quero que coloque na propriedade de nome código o valor que eu coloquei no valor, certo? E o que eu fiz? Agora return a propriedade código contém o valor 1, certo? Vamos ver se acontece a mesma coisa com a próxima propriedade, que é a propriedade nome. Ele vai buscar lá no nosso data header o nome, o campo nome, e vai botar nesse valor. Ele pegou lá, é João. Ok, esse valor aí é null? Não, não é null. Então, mude o tipo dele para o tipo que for o tipo da propriedade. Vamos fazer essa função de mudar o tipo correto. Está mudado o tipo, e agora o valor, a variável valor contém João certinho, já tipada com o tipo certo da propriedade nome, certo? E aí nós vamos colocar esse valor na nossa propriedade nome, a propriedade nome da propriedade que se está trabalhando dentro do for aqui, que é isso aqui, ok? Propriedade nome, coloquei. Agora o nosso retorno contém o código e o nome já colocado certinho. Será que para o tipo vai acontecer a mesma coisa? Que é o tipo aqui, a propriedade tipo, não é null, mude o valor dela então para a propriedade específica o tipo específico da propriedade. Mudou. E vai retornar o valor já com o tipo especificado e vamos colocar esse valor já tipado corretamente para dentro do tipo, que aqui está null, né? Mudamos e agora o tipo contém 1, que é o valor. E assim, substantivamente, para todas as outras propriedades, inclusive com a propriedade de... O que é essa aqui? Deixa eu ver. Data cadastro. Propriedade data cadastro. Busquei o valor dela, vou tentar converter para o tipo correto. E fez a conversão para o tipo correto. Agora, a data cadastro contém uma data, certo? Se a gente olhar esse valor aqui, sempre aqui na nossa watch window, aqui embaixo, ele já vai tipar. Ele vai dizer que é um objeto, mas que é um system date time, ou seja, ele é um objeto do tipo data. Assim seria para qualquer outro dos valores que a gente buscasse aqui. Seria int, seria system string, seria system int 32 e assim por diante. E a última coisa que eu vou fazer é passar esse valor para dentro da data, que ainda não contém nada aqui. Então eu passei. Agora a data cadastro está colocada dentro do nosso retorno de método, né? O próximo método, próxima propriedade é contatos. Não existe um campo contatos lá na nossa tabela. Então o que eu vou fazer? Simplesmente fazer nada. E aqui terminou a leitura de todas as propriedades. Agora a nossa classe cliente deve conter todas as propriedades possíveis já com seus valores, ok? O data cadastro, o código, o nome, o tipo, todos os valores que estavam disponíveis na tabela referente estão aqui. Logo, este código que tem aqui embaixo já nem precisa mais ser usado. Quando eu for ler o data header, então eu posso simplesmente usar essa função convert data header para entidade e ele vai ler. Será que daria para fazer o mesmo aqui no todos aqui do contato? Por exemplo, aqui no contato, o que eu faço? Eu vou fazer uma seleção e eu vou fazer a leitura de todos os dados. Será que eu poderia substituir aqui da mesma maneira que eu substituí lá no cliente? Posso sim, vamos parar o código e vamos fazer isso agora. Quando eu chego aqui, então, eu vou fazer a leitura dos dados do contato. Então, antes eu estabelecia um novo contato e lia todos os dados. Agora eu quero que ele simplesmente converta. Ué, cadê a minha função de converter para a entidade aqui específica? Ela não consta ainda. Por quê? Porque eu ainda não fui na classe de contato e herdei aquela nossa classezinha recém-construída, que se chama backwork, que deve trazer um tipo contato. Ou seja, é uma classe que pode trabalhar com qualquer tipo de classe. Aqui está o nosso erro. Então agora sim eu vou conseguir chamar contato igual a convert
linha para a entidade, passando o data header que eu acabei de ler, que está aqui em cima, né? Será que agora os contatos também vão ser lidos desta maneira? Bora testar. Quando eu chegar aqui, eu quero parar aqui também. Aqui eu vou entrar aqui nessa função e rodar, ok? Eu vou tirar daqui, vou colocar aqui embaixo para ele ir lá para o final. O nosso cliente está prontinho, está preenchido com todos os seus dados. Terminei de preencher o cliente. E agora eu vou fazer a mesma coisa com os contatos, que era o que me interessava ver. Eu vou parar o código aqui, quando ele for fazer a leitura. Chegamos para fazer a leitura e desta vez nós vamos de novo para o mesmo método da mesma classe, que é do backwork, converte row to entity, é o nome do método. Agora aqui, gente, já não é mais, o T já não representa mais um cliente. O T representa um contato. Olha aqui, ó. Se eu for aqui, ó, ele dá as propriedades de contato, que é o código, dados contato, tipo e o cliente, certo? Além das propriedades do isNew e isModified que estão também lá dentro. E o processo vai se repetir. Eu vou listar todas as propriedades. Antes eu vou criar um novo contato que faz a mesma coisa que lá no cliente, que era criar um próximo e colocar um novo, colocar a propriedade de novo como true e modified como falso, porque eu estou criando um novo, né? E daí o que eu estou fazendo? Vou percorrer todas as propriedades, buscar os valores dela. Da propriedade isNew não tinha nada. IsModified também vai cair na exceção, mas não vai fazer nada, porque não é para fazer mesmo. Essas propriedades, esses campos não existem lá na tabela. Agora, o campo código tem, então ele tem que me trazer alguma coisa. E ele trouxe, o código que tem lá é 1. Então, vai converter o valor para o tipo correto. Converter o valor para o tipo correto e coloquei esse valor na classe de retorno, que agora é uma classe contato. Então nós temos aqui um método que trabalha para múltiplas classes. Eu posso aplicar esse mesmo método para qualquer outra classe nova que eu criar para ler dados. Ou seja, basta eu criar uma classe nova e eu já vou ter a leitura de dados completinha. Ok? Eu vou disponibilizar esse código aqui para a gente um pouquinho mais adiante, quando a gente terminar de colocar todos os outros, ok? E aqui eu já terminei de ler o contato. Será que no final lá ele vai ter lido tudo que eu queria ler? Deixa eu tirar os breakpoints, que ele está indo de um para o outro. E rodei. Olha aqui, ó. Ele fez a leitura de todos os clientes e todos os contatos do cliente, sem eu ter precisado especificar que tabela ou que campos eu estou passando, ok? Isso aqui é o que está fazendo a leitura de um data header. Aí você deve estar pensando, será que eu posso usar essa mesma técnica para fazer o insert, para fazer o update, para fazer o delete da tabela? Será que eu posso substituir todos esses métodos aqui, inclusive o próximo, né? Será que eu posso fazer métodos genéricos aqui, né, nessa nossa classe para fazer todos esses métodos aqui funcionarem de forma automática? Aí a resposta é sim. Vocês podem, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer métodos de inserção, de update, de gravar. O gravar até pode ficar aqui na nossa classe, porque ele vai chamar ou o insert ou o update, né, de acordo com o que for. Mas pode ser passado para lá também se quiser. Então nós vamos criar métodos genéricos para fazer todo o trabalho para a gente. Certo? Não se preocupem, gente, vocês vão ter esse código aqui na mão de vocês, eu vou passar para vocês esse código. Vocês podem estudar ele, podem aplicar ele para o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Mas o mais importante é que entendam o que está acontecendo. Para que nós estamos usando isso, certo? Mais adiante nós vamos, aqui no nosso todos aqui da nossa classe, nem vai existir. Essa classe aqui, métodos cliente e métodos contato, sequer vai existir. Nós vamos ter somente as classes cliente e contato com suas propriedades, e todos os métodos dela vão estar disponíveis somente no nosso backwork aqui. Aqui é que nós vamos fazer toda a mágica acontecer. Nós vamos ler tudo e vamos gravar tudo usando uma única classe, certinho?
Essa aula era mais curtinha, vai ficando por aqui. Quando eu disponibilizar esse código aqui, vocês vão cair de garfo e faca em cima, que eu tenho certeza que vocês vão querer ver. Mas não se preocupem, para as próximas aulas aí nós vamos usar ainda muito mais isso aqui, e eu vou sim disponibilizar esse código para vocês, ok? Então, por hoje era isso, ficamos por aqui e fui!